Imagine, por um instante, que o mundo ao nosso redor não seja tão limitado quanto acreditamos. E se existissem portas invisíveis, passagens ocultas que ligam a nossa realidade a outros mundos, dimensões e até universos paralelos? Esse é o enigma dos portais interdimensionais, um dos mistérios mais intrigantes da história da humanidade. Desde os relatos da antiga Suméria, passando por mitologias de povos como os maias e egípcios, até casos modernos investigados por cientistas e ufólogos, os portais parecem estar presentes em nossa trajetória. Mas afinal, eles estão mesmo entre nós? E se sim, onde estariam localizados? Prepare-se para mergulhar em um universo cheio de enigmas, teorias perturbadoras e revelações capazes de abalar tudo o que você acredita ser verdade. Ao longo da história, inúmeras culturas deixaram pistas sobre passagens secretas para outros mundos. Os xamãs falavam de caminhos espirituais que conectavam a Terra ao mundo dos deuses. Os Vikings narravam a existência da Ponte Bifrost, capaz de unir Midgard a Asgard. Já no Egito Antigo, textos sagrados descreviam túneis de luz, usados pelas almas, para atravessar dimensões após a morte. Mas será que tudo isso era apenas simbologia religiosa? Ou estariam esses povos registrando encontros reais com portais interdimensionais? Não podemos ignorar que, em diferentes partes do mundo, e em épocas distintas, todos falavam de algo muito parecido. Uma coincidência cósmica, ou a prova de que sempre souberam mais do que imaginamos? Nos tempos modernos, a ciência também começou a esbarrar nesse mistério. A física quântica, por exemplo, já fala sobre a possibilidade de universos paralelos e até mesmo de atalhos no espaço-tempo, conhecidos como buracos de minhoca. Esses fenômenos, em teoria, poderiam funcionar como portais interdimensionais, conectando pontos distantes do cosmos em questão de segundos. Mas se a ciência considera a possibilidade, por que nunca ouvimos falar de experimentos conclusivos? O que estaria sendo mantido em segredo? Há quem diga que projetos ultra-secretos, como os conduzidos em instalações militares de acesso restrito, já conseguiram abrir essas portas. O mais assustador é que, segundo relatos de ex-funcionários e documentos vazados, não apenas objetos atravessaram, mas também relatos de testemunhas ao redor do mundo reforçam essa possibilidade. Florestas, desertos e até cidades. Pessoas afirmam ter presenciado luzes estranhas, círculos de energia e até desaparecerem por minutos, para depois reaparecerem desorientadas, como se tivessem atravessado algo invisível. No Triângulo das Bermudas, um dos locais mais enigmáticos da Terra, desaparecimentos de navios e aviões continuam a intrigar. Estariam eles cruzando, sem querer, um portal interdimensional? E se esses portais não fossem apenas acidentes cósmicos, mas sim portas controladas por inteligências que não compreendemos, sejam elas humanas, alienígenas ou de outra dimensão? Mas talvez a pergunta mais perturbadora seja: se esses portais existem e estão ativos, o que, ou quem, poderia estar passando por eles? Há teorias que falam de visitantes interdimensionais, seres que podem cruzar essas portas para estudar a humanidade, interagir conosco, ou até mesmo manipular os rumos do nosso planeta. Alguns acreditam que os avistamentos de OVNIs poderiam ser explicados por essas passagens. Eles não viriam de galáxias distantes, mas sim de dimensões paralelas, acessando nosso mundo através de portais. Isso explicaria sua capacidade de surgir e desaparecer em questão de segundos, desafiando as leis da física como as conhecemos. E não podemos esquecer as experiências pessoais. Pessoas comuns, ao redor do planeta, relatam sonhos vívidos, em que atravessam portais de luz, túneis infinitos ou portas energéticas que os levam a outros mundos. Muitos voltam com memórias tão fortes que juram não terem sonhado, mas vivido uma experiência real. São delírios da mente, ou lembranças de viagens interdimensionais. Alguns pesquisadores acreditam que certos pontos da Terra conhecidos como lugares do poder, como Machu Picchu e Stonehenge, e a Ilha de Páscoa, seriam verdadeiros vórtices energéticos, pontos em que a realidade se torna mais fina, permitindo a abertura de portais. O que torna tudo isso ainda mais misterioso é o silêncio oficial. Governos ao redor do mundo ignoram ou desmentem esses relatos, mas ao mesmo tempo investem bilhões em projetos de pesquisa ligados ao espaço-tempo, como o acelerador de partículas do CERN. O que realmente estão tentando descobrir? Alguns ex-cientistas alegam que já foram capazes de abrir portais microscópicos, mas os riscos de expandi-los seriam tão grandes que o assunto foi mantido em sigilo absoluto. Imagine o perigo de abrir um portal sem controle. O que poderia atravessá-lo? Ou pior, o que poderia escapar de lá? Chegamos então à grande questão. Os portais interdimensionais estão entre nós, invisíveis aos olhos comuns,
apenas esperando o momento certo para se revelar? Ou seriam eles tecnologias ocultas já dominadas por uma elite secreta, que controla quem pode ou não atravessá-los? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: as coincidências históricas, os relatos de testemunhas, as experiências espirituais e os avanços científicos apontam para a mesma direção, menos a de que estamos muito mais próximos da verdade do que imaginamos. E se o simples ato de atravessar uma floresta, de entrar em uma caverna, ou de sobrevoar uma região misteriosa, pudesse significar cruzar os limites da nossa realidade? Será que você já passou por um desses portais sem perceber? Será que sonhos estranhos, ou sensações de déjà vu, não seriam memórias de viagens a outras dimensões? O universo pode estar cheio de portas ocultas, e talvez o maior segredo seja que nunca estivemos sozinhos em nosso próprio mundo. Agora eu te pergunto, e se a próxima vez que você olhar para o céu, caminhar por um lugar misterioso, ou sentir uma energia diferente no ar, isso for o sinal de que um portal está se abrindo bem diante de você? Estaria preparado para atravessá-lo?